Olá, meus amigos. Nessa quinta-feira teremos a conclusão da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro e nessa noite da quinta o foco é rebaixamento. O Fluminense recebe o Cuiabá no Maracanã, muito favorito para o mercado, tem a confiança e tem a expectativa do mercado, enfrenta uma equipe já rebaixada, podendo chegar a uma pontuação e a um número de vitórias que coloca o Fluminense muito próximo da permanência na Série A. O Fluminense chegaria a 11 vitórias. Aqui nós temos o Criciúma, nesse momento que eu estou gravando, atenção, com 9, o Bragantino com 8, e o número de vitórias importa muito, e o Fluminense chegaria a 43 pontos. Porém, esse é um cenário hipotético. O Fluminense também enfrentou o Criciúma algum tempo atrás, no Maracanã, recentemente, e não conseguiu vencer. Então temos que falar um pouco mais a fundo sobre esse cenário. No outro jogo, o Atlético Paranaense enfrenta o Bragantino. O Atlético Paranaense vem fazendo muito mais por onde, na minha opinião, do que o Bragantino, O Bragantino que ainda não venceu com seu novo treinador, que continua ali dentro da zona de rebaixamento, teve a chance de vencer o Cruzeiro na última rodada e não conseguiu, tomou um empate no final. O Atlético Paranaense também chegou a estar próximo da vitória contra o Fluminense, recuou e tomou um empate. São duas equipes que estão em cenários diferentes. Aqui nós temos um número de vitórias bem distinto, O Atlético Paranaense tem 11 vitórias, e isso facilita muito na hora de tentar escapar contra 8 do Bragantino. E o Atlético Paranaense, com um empate, ainda assim pode chegar na última rodada com boas chances de escapar. Então joga pelo empate ou pela vitória, que já deixaria o Atlético Paranaense livre. E dependendo do cenário, o Bragantino já pode finalizar essa 37ª rodada rebaixado pela primeira vez na sua história. Esse Campeonato Brasileiro tem começado a rebaixar equipes que nunca tinham caído. O Santos caiu recentemente, o Cuiabá confirmado como rebaixado e o Bragantino tendo também a chance de rebaixamento. Na Copa Itália, grande confronto entre Lazio e Napoli nos 16avos. Na Primeira Liga de Portugal, o Sporting, que perdeu recentemente e viu o Porto se aproximar, enfrenta o Moreirense. O Sporting ainda tem 3 pontos de vantagem sobre o Porto. E na Inglaterra, o Brighton, que hoje já faz parte ali do G4, jogando muito bem, enfrenta o Fulham fora. E o Tottenham também fora de casa enfrenta a equipe do Bournemouth. Esse e mais outros jogos complementares no nosso planejamento de hoje. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta-feira, dia 5 de dezembro. Vamos começar o nosso planejamento com Lazio e Napoli. Se você puder começar deixando o like no vídeo, é uma excelente forma de você ajudar o conteúdo por aqui, fechou? Se você também não é membro do canal, você pode ter acesso ao nosso PDF de apoio, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito e vai ajudar a gente aqui também na hora de fazer esse planejamento. Olha só, eu tinha uma expectativa, vou ser sincero, com a Lazio esse ano bem mais baixa. A Lazio está fazendo uma temporada muito boa, muito sólida, de briga pelo título da Itália. Quando a Lazio perdeu o Ciro Immobile, eu imaginei que a Lazio teria um ano bem pior. Mas olha só no campeonato italiano. A Lazio ocupa a 5ª colocação, tem 9 vitórias em 14 jogos, perdeu 4 partidas, é verdade, mas ainda está ali numa pontuação muito próxima do que a equipe do Napoli, Atalanta, Inter, Fiorentina. A Lazio tem 28 pontos, o Napoli tem 32, Então dá para se dizer sim que a Lazio está na briga pelo título. Então eu tinha uma expectativa diferente, a Lazio me deu um nó em relação a essa expectativa, por isso que eu falo que a expectativa é a mãe da merda. Você criar expectativa é um problema, É um grande problema. Na hora de fazer uma análise, então nem se fala. E nós temos um Napoli hoje, que é líder do campeonato italiano, um aproveitamento excepcional com o seu novo treinador, boas contratações pontuais, e que provavelmente deve lutar pelo título italiano até o final. E agora nós temos um confronto na Copa Itália, que é um jogo único entre duas equipes fortes, numa situação de jogo parelho. Eu olho para a cotação da Lazio, com todo respeito, e imaginaria essa cotação um pouco mais elevada. É levemente favorito, então para mim é um favorito que pode se complicar, mas é só um contexto, tá? Essa cotação ela provavelmente deve começar até um pouco mais alta. Com esse jogo tão parelho, fica muito difícil a gente tirar uma informação por cima. Então vamos tentar utilizar as estatísticas. A Lazio não perdeu ainda dentro de casa no campeonato italiano. Vou utilizar os dados do italiano porque são duas equipes da Itália com o mesmo nível de enfrentamento. Então a Lazio não perdeu ainda dentro de casa na competição e o Napoli teve uma derrota fora, o que não desmerece o trabalho do Antônio Conte na frente do Napoli, O Napoli saiu na frente em 71% dos jogos contra uma Lazio que saiu na frente em 57%. É um Napoli então com mais iniciativa
negativo. O ataque da Lazio não falhou em marcar em nenhum jogo, o do Napoli já falhou em quase 30% dos jogos. A quantidade de gols marcados pela Lazio é superior do que o ataque do Napoli, mas a gente vai falar sobre isso. E, defensivamente, é um Napoli muito mais seguro, muito mais resguardado, já uma Lazio muito mais frágil, sofrendo gol com mais frequência. Isso é característica do treinador do Napoli, tá? Na maioria das vezes o Napoli vai ser sólido defensivamente e ele vai ser letal no ataque. Então ele não precisa fazer mais do que 2, 3 gols no jogo. Ele vai ser, obviamente, muito mais um time focado em ter resultado e não sofrer gol, tá? São as características do treinador. Em relação ao aproveitamento, a Lazio, por marcar mais gols, marca mais com menos finalizações. Não precisa de tantas finalizações assim. O primeiro tempo é parelho, então confirmando a cotação, é parelho também no primeiro tempo. Geralmente a gente tem, por exemplo, temos um jogo parelho, mas no primeiro tempo uma equipe se destaca muito sobre a outra. Poxa, então peraí, eu já venho com uma expectativa de correção de preço muito grande. Nesse caso não. Nesse caso as cotações são parelhas e o primeiro tempo também o desempenho é parecido. No segundo tempo, olha a diferença, ó. Aqui eu já tenho uma Lazio muito melhor, sofrendo menos gols, marcando mais que o dobro, tendo muito mais vitórias, 3 vezes mais vitórias e não tendo nenhuma derrota. E um Napoli um pouco menos agressivo, o Napoli sofrendo quase a mesma quantidade de gols que marca, poucas vitórias. Então, se isso daqui fosse na primeira etapa, eu já viria com uma expectativa de correção. Como é no segundo tempo, aí depende muito do contexto do primeiro, mas é uma Lazio bem mais agressiva na segunda etapa, tá? Em relação ao mercado de gols, todos os jogos da Lazio em casa tiveram mais de 2 gols. Isso é loucura, tá? 2,5 então é muito forte, só que a gente tá falando aqui de um jogo de Copa, que é um jogo de 6 pontos, né? De eliminação. Já no Napoli, o Napoli puxa esse jogo para um jogo under, tá? Então não vou tão confiante assim no jogo over não. Aonde que a Lazio mais acelera? No fim de jogo, principalmente a partir dos 75 minutos, 76 minutos de jogo. Então, o final de jogo pode ser bastante over. O início para a Lazio é bem sofrido. Quase 70% dos gols que a Lazio sofre são nos primeiros 15 minutos. Então, você que vem com a intenção de trabalhar a favor da Lazio contra o Napoli, toma um pouco de cuidado porque o início da Lazio não é tão bom. A Lazio vai se reerguendo e melhora no final do jogo. O Napoli já é bem distribuído, dá para se dizer assim, tá? Então, jogo para correção de preço. Tomar muito cuidado com a expectativa de gols, porque o Napoli puxa esse jogo para um jogo under, porque ele não toma tanto gol e também não marca. Já a Lazio é bem incisiva. Então, qual que é o cenário que puxaria esse jogo para um potencial over? A Lazio na frente, porque a Lazio tem uma característica de continuar progredindo no ataque e de sofrer gol também. O Napoli não, tá? Então, eu prefiro pensar em gols no ao vivo se a Lazio estiver na frente. De preferência com 2 gols de vantagem, tá? Cabe pensar no ambas marcam por aqui? Dá para pensar, dá para cogitar, porque a Lazio começa sofrendo bastante no início e depois busca no final. O ambas nesse momento tá 1,91, não é uma cotação ruim, é uma possibilidade, tá? Eu não trabalho no mercado de ambas, mas é uma possibilidade. Lembrando, é jogo único, tá? Então toma um pouco de cuidado por aqui. Às 5h15, nós temos no Campeonato Português o Sporting fora de casa enfrentando o Moreirense. O Sporting perdeu recentemente o seu treinador, Rubem Amorim, e aí já começa a especular se o Sporting vai cair de rendimento ou não. Eu acredito que não, tá? O Sporting teve uma derrota no último jogo, mas acredito que isso não vai acontecer. Porém, o Moreirense é um adversário extremamente chato. Não tô aqui criando teoria da conspiração, mas o Moreirense é um adversário muito chato. Tanto é que o Moreirense ainda não perdeu dentro de casa na competição. O Sporting tem 100% de aproveitamento fora, é verdade, mas o Moreirense é uma equipe que ainda não perdeu, tá? E o Moreirense pegou, deixa eu ver quais foram as equipes aqui que o Moreirense enfrentou em casa. Ó, o Moreirense eliminou o Porto da Taça de Portugal. O Moreirense venceu o Gil Vicente, o Santa Clara e empatou com o Famalicão. Só essa vitória aqui contra o Porto na Taça já passa muita informação, tá? Nos últimos confrontos entre eles, o Sporting obviamente domina, né? Nós temos aqui 9 vitórias do Sporting e um empate nos últimos 10 jogos. Claro que o Sporting domina. Mas ó, das vezes que o Sporting enfrentou o Moreirense lá, 2-0, 2-0, 1-1, 0-0, então foram 8 vitórias e 2 empates, tá? Perdão. E 3-1. Então, no máximo, quando o Sporting visita o Moreirense na casa do Moreirense, vitórias por no máximo 2 gols de diferença. E já aconteceu do Sporting se complicar e não conseguir vencer. Não teve recentemente cenário de vitória do Moreirense, mas a gente tem que ligar um pouco do alerta da questão do Moreirense ser um bom mandante, tá? O Sporting não perdeu nenhuma fora, mas o Moreirense também não perdeu nenhuma em casa. O Sporting não falhou em marcar nenhum jogo, tem um ataque excepcional, a gente já conhece, sai muito na frente do placar, costuma marcar a maioria dos seus gols no final do jogo, mas também tem ali um período agressivo no meio do primeiro tempo e sofre com mais frequência na primeira etapa, não sofreu gol ainda no segundo tempo.
O time do Moreirense cresce muito no final do jogo. Então o Sport vencendo, o Moreirense pode tentar empatar. Jogo 0-0, o Moreirense pode aprontar no final, toma um pouco de cuidado. O Sport na primeira etapa é superior ao Moreirense na primeira etapa, então aqui a gente compara as cotações, né? Sport é 1,40. O que a gente tem de expectativa? De que o Sport possa vencer esse jogo, possa ter uma tranquilidade maior. No primeiro tempo, o Moreirense não faz um bom jogo, o Sporting faz. Então, provavelmente a gente vai ter aqui uma cotação mais estabilizada do Sport no primeiro tempo, onde a gente pode tentar aproveitar com esse back favorito. Agora, atenção, depois não digo que eu não avisei. O Moreirense é um time difícil de se enfrentar. O Sporting venceu em 80% dos últimos 10 jogos, mas não foram vitórias fáceis e nem vitórias com mais do que 2 gols de diferença. Então, cuidado também na hora de precificar e de manter posições até o final. Trabalhei o back favorito no Sport, o Sport fez 1-0. Supondo, o Joker está voando, gol do Joker, vou deixar correr até o final. Mas o Moreirense já começou a jogar bem de novo e o Sport não está tão bem assim. Não, vou deixar correr até o final. Toma um pouco de cuidado, tá? Segundo tempo, o Moreirense já consegue ter um bom desempenho. O Sporting, óbvio, é muito forte na segunda etapa, consegue marcar muito mais gols, 10 gols a mais do que no primeiro tempo, mas o Moreirense também cresce bastante, tá? Então, é um jogo que tem um caminho, praticamente um caminho só, né? Que é o Sporting dominante, principalmente depois de ter perdido a última partida. Mas não se esqueçam que o Moreirense cresce no segundo tempo e pode tentar fazer um bom jogo defensivo para segurar a vida do Sporting por aqui. Quer pensar em gols? Pelo menos 2, Sporting na frente. Aí sim o Moreirense deve sair para o jogo, tá? Outro jogo às 5h15 na Premier League é Tottenham e Bournemouth. Aqui nós temos um Tottenham que precisa muito melhorar o seu desempenho fora de casa, se quiser brigar lá em cima na tabela, né? É um Tottenham que não está disputando Champions League faz tempo e não vem conseguindo desempenhar um bom futebol fora. O Tottenham fora de casa é apenas o 12º melhor visitante, teve 2 vitórias. A última vitória foi agora, né? Impressionante vitória contra o City por 4-0. Uma goleada, um cacete. Claro que isso dá moral, mas ele vinha de uma derrota para o Crystal Palace e também uma derrota na Europa League para o Galatasaray. Tá aqui, ó. 1-0 para o Crystal, 3-2 para o Galatasaray e ganhou do City por 4-0. O Bournemouth, falando em City, também venceu o City dentro de casa por 2-1, também venceu o Arsenal dentro de casa por 2-0 e havia perdido para o Brighton por 2-1. É uma equipe que vem marcando em quase todos os jogos, tá? Não venceu o Chelsea nem o Brighton, mas venceu o City e o Arsenal. O Arsenal, se não me engano, estava com um jogador a menos. É uma equipe, então, que tem uma iniciativa boa, sai na frente do placar na mesma condição que o Tottenham, falha pouco em marcar, falhou em marcar nas mesmas situações do Tottenham, tem um pouquinho menos de gol marcado, porém me parece bem parelho o confronto por aqui, assim como o mercado indica, tá? O Tottenham é levemente favorito, mas é um jogo parelho. Em aproveitamento parecido, no primeiro tempo, primeiros tempos parecidos, segundos tempos também. Então, pouca coisa que me leva a crer num Tottenham tendo um jogo fácil. O Tottenham puxa esse jogo um pouquinho mais para o cenário over, mas o Bournemouth também tem jogos com pelo menos 2 gols e tem marcado com frequência. A primeira coisa que eu vejo aqui é a possibilidade de a gente trabalhar essa correção de preço, são cotações parelhas e, claro, uma possibilidade também de ambas marcam, tá? O ambas nesse jogo tá 1,36, então, opa, parou tudo aqui. Existe uma possibilidade grande de ambas marcam, mas essa cotação é um lixo, tá? Não trabalhem com esse tipo de cotação para mercado de ambas no longo prazo, a não ser que você tenha uma taxa de acerto, ó, absurda, tá? Toma um pouco de cuidado. Dá para tentar buscar uma cotação mais elevada no live ou então deixar para lá. Não dá para ficar aproveitando. Cara, não dá para ficar comprando esse tipo de cotação. É igual isso aqui, ó. Over 1,5. 8,13. Pô, esse jogo tende a ter 2 gols? Tende. 2. 2,5. Esse jogo tende a ter 2,5 gols? Sim. 1,44 é odd? Não, não é. Então, ou você espera no ao vivo para chegar na tua odd que vai de encaixe com a sua taxa de acerto, ou você deixa para lá, tá? Para lá. Odd ruim é para lá, como o pessoal fala na rede social. Fechou? Em relação a o Tottenham não ser um bom visitante, eu tomaria cuidado na hora de se abraçar com camisa. Eu sei que muita gente olha um jogo desse, não, o Tottenham vai jogar fora com essa cotação alta, vamos que vamos, vai dar tudo certo. Cuidado, tá? O Bournemouth é bem traiçoeiro dentro de casa, bem traiçoeiro. Às 20 horas, no Campeonato Brasileiro, nós temos Atlético Paranaense e Bragantino. Eu vou ser sincero, eu acompanho os últimos jogos dos dois, principalmente do CAP. O CAP tem feito muito mais por merecer ficar na Série A do que o Bragantino. O Bragantino, ele tá embaladaço, morro abaixo. É impressionante como o Bragantino tá numa fase tenebrosa. Se eu não me engano, a última vitória do Bragantino tem 12 partidas. 12. Vamos fazer o seguinte, vamos olhar os últimos jogos do Braga para ver o que o Bragantino tem aprontado. Olha só,
Bragantino fora. Bragantino fora não. Bragantino no geral. Empatou com o Inter, empatou com o Juventude fora. Empatou com o Palmeiras, perdeu pro Vitória, perdeu pro Botafogo, empatou com o Cuiabá, empatou com o Goianiense, empatou com o São Paulo, perdeu pro Internacional, empatou com o Cruzeiro. Ele tem empatado. Ele tem conseguido conquistar pontos. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Deixa eu ver o desempenho. Olha só o desempenho do Bragantino durante a competição, ó. Chegou a ser líder. Ele chegou a ser líder na segunda rodada, vencendo o Corinthians. E aí, ó, ladeira abaixo, ó. Ele chegou aqui na 15ª colocação na 20ª rodada, quando perdeu 2 seguidas para o Flamengo e para o Criciúma. Chegou a cogitar recuperação e depois foi embora de novo, ó, lá para baixo. Ele entrou na zona de rebaixamento aqui na 32ª, depois de um empate com o São Paulo, e ali ficou. Então é um time que vem ladeira abaixo, que não vem fazendo por onde. Hoje, para mim, o Bragantino, ele não faz por onde. Mas, já que eu tô falando aqui do Bragantino, deixa eu ver o desempenho do Atlético também, né? Vamos ver o desempenho por onde do Atlético. O Atlético também chegou a ser líder do campeonato, óbvio, momentaneamente, mas dá para ver que existe ali um período de subida. Para quem gosta de gráfico, né? O Atlético Paranaense também veio numa queda vertiginosa, aí teve um problema emocional ali com eliminação, Copa do Brasil, Sul-Americana, e aí o Atlético Paranaense já começou a pontuar. Então o Atlético Paranaense está numa subida e o Bragantino está embalado morro abaixo. Ainda assim, eu acho que as cotações estão bem colocadas, porque apesar do Atlético Paranaense estar pontuando, ele está vacilando em alguns jogos. Esse jogo contra o Fluminense foi batata, não é tirando o mérito do Fluminense, não, o Fluminense poderia ter virado o jogo. Mas o que o Atlético Paranaense quer é escapar. Então foi visível, ele fez o gol com 3, 4 minutos de jogo e ele recuou o jogo inteiro, até tomar um empate com um golaço do Fluminense e ter que ir para cima. Então ele foi cômodo. Nessa de ser cômodo, de não matar o jogo, você permite para o seu adversário a chance de aprontar. E numa dessas, ao invés de marcar primeiro, você sofre primeiro. Aí o cenário pode ficar chato, aí o cenário pode ficar complicado. Ó, contra o Cruzeiro aqui, ó, o Atlético Paranaense marcou primeiro, contra o Vitória sofreu. Contra o Vitória sofreu primeiro, aí não venceu. Contra o Galo, marcou primeiro, conseguiu segurar. Contra o Atlético Goianiense, marcou primeiro, conseguiu segurar. Contra o Fluminense, marcou primeiro e recuou, tomou um empate. Não dá para ficar dependendo simplesmente de defender para poder escapar do rebaixamento, para poder pontuar num jogo. Sinceramente, o Cap poderia aproveitar que ele tá chamando o adversário para cima para contra-atacar. Tem time para isso, para usar a velocidade. E acaba ficando cômodo lá atrás. E aí você toma um empate, pode se complicar. É claro que a situação do Bragantino é péssima. É muito pior do que a do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense com 42 pontos e 11 vitórias, ele pode jogar pelo empate. Então, ele pode se permitir de novo a fazer um gol cedo, pode acontecer, e recuar e acabar tomando empate no final. Com 43 pontos, ele iria para a última rodada com grandes chances de escapar. Só que também você dá uma chance pro azar, né? Porque nessa de você achar que você vai sair na frente sempre, mas você pode encontrar um Bragantino inspirado. E o Bragantino vencendo, indo a 41, você começa a ficar ameaçado. Porque na última rodada, o Atlético Paranaense, já se despedindo da sua torcida, pega o Galo. E dependendo do resultado do Galo contra o Vasco, o Galo pode complicar a vida do Atlético Paranaense. E o último jogo do Bragantino é contra o Criciúma. Então, sinceramente, o Atlético Paranaense não pode nem sonhar em perder essa partida. Mesmo com 11 vitórias, pode ser que ele chegue na última rodada rebaixado. Então, precisa, no mínimo, empatar, mas de preferência vencer. Para o Bragantino não tem outra conversa. Se o Bragantino não vencer esse jogo, muito provavelmente ele vai ser rebaixado, tá? Muito provavelmente. Porque, ó, o Fluminense joga hoje com o Cuiabá. Supondo que o Fluminense vença seu jogo, o Fluminense vai a 43. Se o Fluminense não vencer, se o Fluminense vai e empata o jogo, vacila, ele vai a 41. Só que ele tem 10 vitórias. Se o Bragantino perder para o Atlético Paranaense, ele pode chegar na última rodada com no máximo 41 pontos, né? Vencendo o Criciúma. Só que ele teria 9 vitórias e ele seria rebaixado, tá? Ele não conseguiria escapar. Então perder esse jogo muito provavelmente significaria um rebaixamento. Então, esse é um jogo com potencial muito grande de gols, de desespero no final. Porque se o Atlético Paranaense abrir o placar, o Bragantino vai se ver na segunda divisão. E se o Bragantino sair na frente, a gente tem um contexto enorme aqui, porque o Bragantino não está acostumado a vencer. Na maioria das vezes toma um empate no final, como aconteceu contra o Cruzeiro. Então, o Atlético Paranaense vai acreditar, vai vir para cima com a força da torcida. A gente pode ter empate, pode ter virada. Então, é um jogo que eu venho com uma expectativa boa de gols. Eu olharia com carinho pro 2,5 nesse jogo.
tá? Principalmente se o Bragantino estiver na frente. Por que eu digo isso? Porque o CAP na frente, ele tá abdicando de jogar. Ele fica só se defendendo. Mas também pode acontecer com o CAP na frente. Eu preferiria com o Bragantino na frente, tá? Porque aí o CAP vai querer jogar pra caramba no final. E ele tem fundamento de finalização de fora, de gol de cabeça pra poder chegar nesse empate, essa possível até virada, tá? Eu acredito. Não duvido de um jogo para ambas também, aqui a cotação do ambas muito mais decente. Agora, eu não compraria essa cotação de 2,15 do CAP. Para mim, é um favorito que pode se complicar. Eu sei que o Bragantino tá numa fase tenebrosa de não vencer a 12 jogos. Eu sei que o Bragantino, de 18 jogos fora, só venceu uma partida, mas é uma rodada extremamente decisiva e não é possível que os caras vão entrar de sacanagem, tá? Então é um jogo que pode complicar, sim, a vida do CAP por aqui. Para mim é um jogo de correção de preço e para se trabalhar ao vivo. Detalhe, Bragantino raramente sai na frente do placar, mas o CAP, quando sai, recua. O time do Atlético Paranaense falha menos em marcar e o Bragantino sofre com mais frequência. A média de gols sofridos do Bragantino ultrapassa 1,5 gols por jogo, né? Então é um ataque frágil, com uma defesa também frágil. Só que as duas equipes têm uma média de aproveitamento e finalizações horrorosa. O CAP precisa de 5,3 de finalizações no alvo para marcar um gol. O Bragantino chega a quase 6,4. No primeiro tempo, a gente pode ter um cenário um pouco mais favorável para o CAP, porque ele joga em casa e geralmente com o apoio da torcida ele vai para cima no início. Foi o que aconteceu com o Fluminense, numa bola parada abriu o placar. Mas é um time frágil defensivamente, viu? Sofre bastante gol. No segundo tempo, queda de aproveitamento das duas equipes, principalmente na defesa do Bragantino. O time do Atlético Paranaense também tem sofrido de cabeça, não é só uma equipe que marca não, tá? Também sofre de cabeça. A maioria dos gols marcados do CAP, dá pra ver aqui, é no primeiro tempo. É onde ele acelera e depois ele fica, se ele fizer o gol, recuado, se protegendo, né? O time do Bragantino costuma marcar no início do segundo tempo e também alguns golzinhos aqui no final do jogo. Porém, sofre com bastante frequência na segunda etapa, principalmente, como eu falei, nos últimos minutos de jogo. Foi o que aconteceu contra o Cruzeiro. Então, o Atlético Paranaense precisando do gol, os minutos finais, Bragantino só recuado, podemos ter um gol tardio por aqui, tá? Ou de contra-ataque do Bragantino, ou de empate do Atlético Paranaense. Vale a pena ficar de olho nesse over limite. Para finalizar, Fluminense e Cuiabá. Esse é um jogo que tendenciosamente ele só tem um caminho. E esse caminho, com essa cotação, não me agrada, tá? Eu não trabalho Brasileirão com cotação de 1,40, que são cotações de Premier League, né? De Europa. Eu não costumo trabalhar. Mas a tendência é que o Cuiabá venha para esse jogo sem muita motivação, a não ser que você queira cumprir alguma coisa de mala branca ou que você queira, no meio de um Maracanã lotado, chamar a atenção para si. Você tem que lembrar que nós estamos trabalhando com jogadores. Jogadores é o quê? É trabalho. Você é um jogador, você quer demonstrar o seu trabalho. Aonde você vai ter oportunidade melhor para demonstrar o seu trabalho do que num jogo extremamente importante para o atual campeão, agora não é mais atual campeão da Libertadores, que o Botafogo já ganhou, mas para o campeão da Libertadores da temporada passada, no Maracanã lotado, jogo televisionado, não na TV aberta, mas um jogo que tem um pay-per-view muito grande. Então, o jogador do Cuiabá que fizer corpo mole nesse jogo, ele está perdendo uma oportunidade de mostrar o seu serviço. Então, para mim, o Cuiabá pode sim querer aprontar. Não digo nem de vencer o jogo, mas de fazer um bom jogo defensivo, puxar bons contra-ataques e tudo mais. Então, vale a pena lembrar desse cenário, tá? Eu tô olhando aqui, ó, o Pita vai estar no ataque, o Pita é um excelente atacante. O Cleison é um jogador chato, tá? Aqui acho que a única dúvida é o Lucas Mineiro ou o Denilson no meio. De resto, o Cuiabá vem praticamente completo, tá? Ó, Max e Jonathan Cafu estão suspensos e não enfrentam o Flu. Essa suspensão não tem como mesmo. A dúvida é se o Derek vai ficar à disposição depois de deixar o departamento médico ou não. O Derek é um jogador importante no ataque. Do lado do Fluminense, a dúvida entre Cano e Cauã Elias, Keno, Serna ou Renato Augusto e o Guga ou o Samuel Xavier. De resto, Lima, John Arias, Bernal e Martinelli. Infelizmente, pro Fluminense, o Ganso foi expulso contra o CAP e não joga contra o Cuiabá. Jogando contra uma equipe que provavelmente vai se defender, o Fluminense precisaria do Ganso. O Ganso era um jogador muito importante para quebrar essas linhas com passes do tipo do Ganso, né? Do estilo inteligente que o Ganso tem. Mas enfim, é um Fluminense que vem de 3 empates consecutivos em casa, contra um Cuiabá que vem de 3 empates consecutivos fora. É um Fluminense que sai mais na frente do placar, que tem mais gols marcados, mas é um Fluminense com uma cotação para mim baixa. Tem necessidade de vitória? Tem. Cabe um back favorito ao Fluminense se o Cuiabá não tiver contra-ataque? Cabe. Você vai trabalhar
trabalhar? Eu não. No Brasileirão não trabalho esse tipo de cotação. O Cuiabá pode complicar a vida do Fluminense ao se defender bem. E é como eu falei, a gente tem que mergulhar um pouco mais fundo na interpretação. Se o Cuiabá já está rebaixado, se os jogadores do Cuiabá já sabem que vão jogar a segunda divisão no ano que vem, os que vão jogar, os que não vão ser dispensados, tem cenário melhor para você demonstrar o seu serviço? O último jogo do Cuiabá é em casa contra o Vasco. Ali, provavelmente o Vasco já não tendo chance nenhuma de nada, já tendo vaga na Sul-Americana, não vai ser um jogo interessante. Agora, esse jogo aqui, vai. Então, se eu fosse jogador do Cuiabá, eu ia querer jogar pra caramba. Malabra, eu ia querer jogar muito, tá? Então, eu não trabalharia o Fluminense a qualquer preço. O Fluminense pode começar o jogo e marcar um gol. Ótimo. Aí seria um jogo com potencial excelente, que é o Cuiabá viria pra cima, querendo mostrar resultado, os jogadores querendo mostrar serviço, e o Fluminense poderia ampliar a placar em contra-ataque. Aí o potencial seria muito legal para trabalhar ao vivo. Mas também pode ser um jogo morno, com o Fluminense atacando, o Fluminense finalizando 200 vezes no gol e acabar tendo um pouco de problema, se for o caso, marcar no final. Então, se ele tem essa possibilidade, nesse cenário daria para pegar uma cotação do Flu mais alta, tá? Então, se você é um Panther por aqui, eu te indico pensar nesse cenário, de uma cotação mais elevada para o Fluminense, talvez ele próximo de 2, 2,20, 3, pegar o Fluminense ali num cenário de gols tardios. O primeiro tempo do Fluminense era melhor, já deu uma diminuída no ritmo, né? Mas continua marcando mais gols, sofrendo menos. O Fluminense no segundo tempo toma muito gol, então toma um pouco de cuidado, tá? O Fluminense toma muito gol de cabeça, o Cuiabá não marca tanto, mas o Fluminense toma muito gol de cabeça, o Cuiabá também, então o Fluminense deve tentar aproveitar da bola aérea e da finalização de fora da área, que é onde o Cuiabá acaba sofrendo mais gols, e a maioria dos gols sofridos do Cuiabá estão ali no final do primeiro tempo e no meio do segundo, e a maioria dos gols marcados e sofridos do Fluminense são no final do primeiro tempo, que é onde o Cuiabá costuma sofrer mais, vale a pena ficar de olho, então nos últimos minutos da primeira etapa, e curiosamente no final do jogo. O Fluminense sofre muito nos minutos finais, mas também costuma marcar bastante, tá? Então é um cenário de extremos, né? Eu não gosto da odd, mas acredito no Fluminense marcando gol aqui. Pode ser que esse gol saia no final do primeiro tempo ou no final do segundo, mas eu não duvido de um Cuiabá querendo aprontar. Aprontando com contra-ataques, com o Pita, aprontando com bola aérea, em bolas paradas e aprontando, tendo bom desempenho defensivo, tentando segurar o Fluminense o máximo possível. Em relação a cenário de rebaixamento, vitória do Fluminense aqui praticamente tira qualquer chance do Fluminense cair, né? Mesmo enfrentando o Palmeiras na última rodada. A não ser que Criciúma ganhe, Bragantino ganhe, aí seria uma péssima rodada para o Fluminense. Mesmo ele vencendo, porque no final ele pega o Palmeiras, né? E aí pegar o Palmeiras é sempre muito complexo. E se o Fluminense empata, aí é péssimo. Porque o Fluminense se mantendo com 10 vitórias e indo a 41, dependendo do resultado do Bragantino e do Criciúma, o Fluminense pode entrar na zona de rebaixamento ainda nessa rodada, né? Se o Criciúma vencer, ele praticamente empata com o Fluminense, não sei se nessa rodada, mas provavelmente na próxima. Na última rodada ele tem chance de cair. Então, não pode empatar esse jogo. Perder, então, nem se fala. Perder pro Fluminense esse jogo é uma catástrofe. É uma catástrofe, tá? Principalmente dependendo do resultado do Palmeiras e do Internacional com o Botafogo. Mas perder esse jogo pro Fluminense é tempestade, é dilúvio, tá? Cuidado. Pra mim, com essa cotação, eu não entro. Mas dá pra pensar numa vitória do Flu com uma odd mais elevada. Eu acho que é um jogo mais amarrado. Enquanto o Fluminense não achar o seu gol, é um jogo under. Se o Fluminense fizer o seu gol muito cedo, de preferência, aí tem um potencial para ser um jogo mais aberto, tá? Para mim, é jogo para correção de preço para se trabalhar ao vivo. Eu não abraço essa cotação do Fluminense, não. Vou deixar aqui embaixo outros jogos complementares com o link do Radar Esportivo, principalmente esse do Brighton aqui com o Fulham, tá? Deixo aqui também o link da minha parceira Betfair. Sigo de Minions. Essa camisa aqui nem me entrava, hein? Olha como é que tá larga. Legal ser um pouco mais magrinho. E vou deixar também o link do meu curso para você aprender mais sobre trade, tanto no YouTube quanto no blog. É completamente gratuito. Muito obrigado pela sua companhia. Deixa aqui embaixo o espaço para você me ajudar com informações, correções e complementos, principalmente correções, que eu posso ter falado alguma merda. Se você tiver mais informações sobre os clubes, me ajuda aqui embaixo e a gente se vê amanhã. Lembre-se que apostas são para mais de 18, faça com responsabilidade. Um grande abraço e até a próxima.